Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é praticamente um vídeo em tempo real. Eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, domingo. Eu tô até um pouco atrasada em relação ao horário que eu costumo postar os vídeos aqui, que é às 3 horas da tarde da Inglaterra, 11 horas da manhã no Brasil. Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A minha intenção era gravar essa make ontem, sábado, que eu fui a um casamento. Eu fiz uma maquiagem um pouco mais elaborada e eu queria fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês quais foram os produtos que eu escolhi. No entanto, eu acabei ficando com um horário meio apertado. Eu só tinha 35 minutos, 40 no máximo para fazer a maquiagem. E se eu quisesse gravar, eu levaria muito mais tempo do que isso. Então, eu pensei, domingo eu vou estar mais tranquila. Eu faço aqui essa maquiagem mostrando para quem está assistindo quais foram os produtos que eu usei, que aí eu também posso conversar e faço aqui um vídeo de qualidade para vocês, sem pressa, sem correria. Então eu já vou começar logo com o primer que eu escolhi para fazer essa maquiagem, que foi esse aqui da Rare Beauty. Eu escolhi ele porque ele traz uma luminosidade para a pele que eu achei que seria interessante para deixar esse acabamento, já que a base escolhida, na verdade são duas, eu faço uma misturinha para conseguir um acabamento diferenciado que eu vou explicar para vocês. Então, esse aqui é um primer que traz essa luminosidade para a pele, que deixa visivelmente ela mais viçosa, mesmo quando você está usando uma base mate. E aí, esse casamento que eu fui ontem foi somente a cerimônia na igreja, não teve festa, não teve nenhuma recepção depois. Mas ainda assim, eu queria ter certeza que seria uma pele com um acabamento bem bonito, uma cobertura alta e que fosse duradoura, porque depois eu não sabia se de repente o plano seria estender a celebração indo para algum outro lugar, mas enfim, eu decidi usar produtos que eu confio e que normalmente eles não me dão problema na hora de ter uma maquiagem que dure mais. Então, esse foi o primer. Vou deixar ele aqui sendo absorvido pela minha pele. E em seguida, eu já vou mostrar para vocês quais foram as bases que eu usei e por que eu escolhi para fazer essa misturinha. E essas então foram as bases escolhidas para essa make, duas bases da NARS, mas de acabamentos diferentes. Essa daqui é uma base mais antiga, aliás, as duas, elas já foram lançadas há bastante tempo, mas elas não saem de moda. As duas têm acabamentos incríveis e a mistura delas fica perfeita, vocês vão ver. Essa daqui é a Soft Matte na cor Barcelona. E essa daqui é a Light Reflecting, que tem esse acabamento mais viçoso. E essa aqui também é a cor Barcelona. Mas se vocês observarem aqui pela embalagem, essa daqui parece ser um pouco mais escura. Interessante, né? Eu não sei se elas têm os mesmos tons, eu acho que não. Eu acho que essa daqui, inclusive, tem mais tons do que essa. Talvez seja por isso que ela não tem exatamente a mesma cor da cor Barcelona dessa linha. Enfim, vou mostrar aqui para vocês essa mistura. Então eu vou usar essa plaquinha de acrílico, que eu costumo usar sempre quando eu vou fazer misturinha. E como ela é uma base mais densa, com acabamento alto, né, uma cobertura alta, eu vou colocar menos do que a outra. Então, eu vou colocar essa quantidade aqui. Ontem eu acabei colocando mais e acabei jogando fora. Então, aprendendo aí com a experiência, eu acabei desperdiçando um pouquinho de produto. Mas essa embalagem vem bastante coisa, gente. Essa daqui são 45 ml de produto, é bastante coisa, então vai durar horrores. Essa daqui é de 30 ml, tamanho normal da maioria das bases. E aqui, com essa, eu vou colocar 2 pumps, porque como ela é um pouquinho mais escura também, eu não vou colocar muito não. Mas ficou num tom bom pra mim, não ficou muito escuro não. E aí, eu gosto de usar o cabo de um pincel pra fazer essa misturinha aqui. Então, eu pego assim um cabo bem fininho, tá vendo? Olha, eu misturo aqui, porque assim eu já vejo também se tá no tom ideal que eu queria, assim. Ficou exatamente como eu fiz ontem. Então, agora eu vou fazer a aplicação dessa base e eu vou espalhar com esponjinha, foi o que eu fiz ontem. A minha esponjinha hoje, ela tá um pouco mais úmida do que ontem. Eu já umedeci, já lavei, só que o que eu fiz ontem, aliás, anteontem, eu lavei ela bem tarde da noite, deixei ela secando, então quando eu fui usar ontem, ela tava levemente úmida, ela tava até
menor do que esse tamanho aqui. Então eu não sei se ela tá, como ela tá com excesso de água, eu tentei tirar o máximo, mas eu tô percebendo que ela tá ainda bem úmida. Não sei se vai interferir aqui no acabamento, eu espero que não. Então eu vou fazer a aplicação, como eu sempre faço, espalhando aqui, olha, pelo meu rosto, e depois eu venho com uma esponjinha para espalhar. E deu super certo essa combinação, gente. Minha pele, ela ficou bem uniforme, bem coberta. Inclusive, recebi alguns elogios de amigas que estavam lá. E eu gostei do resultado dessa misturinha na minha pele. Ficou bem bonita. E aí, gente, eu fiquei com um tempo super curto ontem. Eu imaginei que não ia dar certo. Eu falei, se eu parar para gravar, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra certa, né? Ou pelo menos não do jeito que eu gostaria. Então, nem a maquiagem nem o vídeo ficariam do meu gosto. Então, tive que escolher, então eu tive que, obviamente, né, concentrar na maquiagem, mas não deixei de vir aqui hoje postar para vocês. Então, como eu disse, tá praticamente em tempo real. Tô gravando aqui esse vídeo para vocês nesse momento, são 13h17 da tarde. Como eu ontem consegui fazer essa maquiagem em 40 minutos, hoje eu tô conversando com vocês, né? Então, provavelmente eu devo terminar em 1 hora. Eu não vou fazer corte quase nenhum pra justamente postar logo pra vocês. Então, vocês me perdoem se houver aí algumas pausas, né? Porque, obviamente, no momento que a gente tá fazendo a maquiagem, às vezes a gente tem que parar um pouco pra observar se tá com o acabamento certinho, ou até para esperar a absorção do produto, né? O produto assentar na pele, enfim. Mas como eu já ouvi de muitas de vocês aqui, vocês gostam de vídeo longo, eu também. Inclusive, quando eu tô assistindo outros vídeos, eu amo assistir preparação de pele, todas as etapas da maquiagem, passo a passo, para que eu acompanhe mesmo cada parte, né, da aplicação dos produtos e para ver como eles também ficam na pele da pessoa, né? Então, olha, a base já tá espalhada, viu como é que ficou interessante essa mistura? Quando eu coloco a Soft Matte com a Light Reflecting, elas entregam o que elas têm de melhor. Eu gosto bastante de fazer essa mistura dessas duas bases, viu? Deixa a pele com um acabamento, assim, viçoso e continua com a cobertura alta, tá vendo? Não fica muito sequinha. Prontinho. Base já espalhada. E o corretivo que eu escolhi, eu queria também ter certeza que essa área aqui dos olhos ia ficar sequinha na medida, sem ficar seco demais. E aí, o produto que eu escolhi, gente, tá uma bagunça aqui, por quê? Eu deixei do jeito que tava, eu me maquiei exatamente aqui. Aqui é minha mesa de escritório, que eu trabalho de segunda a sexta. E às vezes eu deixo alguns produtos de maquiagem aqui. Quando eu vou me arrumar pra sair, se lá no meu quarto a minha penteadeira não tá muito disponível, eu me arrumo aqui. Então foi o que eu fiz, eu deixei os produtos todos aqui. O que facilitou pra fazer o vídeo de hoje. E aí, pro corretivo, eu escolhi esse produto também da NARS. Parece até vídeo temático, né? Mas não, tem outras marcas aqui. Esse corretivo, o meu é na cor Tiramisu. E apesar dele ter pouca quantidade nesse potinho, o meu dura bastante. Obviamente eu não uso todos os dias, mas ele tem uma durabilidade boa, porque não precisa de muito produto. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, tá, gente? Mas é só porque não está aqui à mão um pincel limpo. Eu vou usar o pincel que eu usei ontem, mas eu usei nesse produto mesmo, então acho que não tem nenhum problema e só eu uso. Então, vou fazer aqui a aplicação. Olha como é que ele já entrega cobertura. Esse corretivo é demais. E não importa o tempo que passe, ele não sai de moda, né? Todo mundo gosta muito. Quem usa sabe essa qualidade que esse corretivo entrega. Vocês têm? Vocês já usaram esse corretivo da NARS? Eu sou apaixonada por ele. Inclusive, eu tenho outro reserva, tenho um em estoque fechadinho, para quando esse aqui acabar, eu já tenho ele prontinho para colocar em uso. Ele não vai demorar muito também para acabar não, tá vendo? Olha, eu já usei bastante, mas ele dura muito. Eu acho que eu tenho esse corretivo aqui pelo menos há uns 2 anos, viu?
E a emoliência dele continua perfeita, olha. Eu gosto de fazer aqui assim, bem rente aos cílios inferiores, para ter certeza que eu cobri toda a pele aqui, tá vendo? E ele é tão bom que ele não irrita, não deixa meus olhos lacrimejarem. Alguns corretivos fazem isso. Eu não sei se depende também do que eu passei por baixo, a combinação dos produtos entre si, mas às vezes o cantinho, principalmente esse olho aqui, não sei o que acontece. Esse cantinho aqui, de vez em quando, lacrimeja. E aí eu tenho que ter maior cuidado. Se isso acontecer, acaba correndo muito risco da pele abrir, principalmente na hora de selar. Fica chato. Se eu estiver me arrumando para um evento, eu quero fazer uma maquiagem que dure o dia todo, eu provavelmente vou tirar e fazer tudo de novo, porque as chances de continuar dando errado são grandes. Mas olha, esse corretivo aqui, ele é muito bom. Olha que cobertura bonita, cobertura alta. E depois eu vou vir só fazendo assim com a esponjinha para assentar mais um pouco, mas eu não vou chegar muito perto aqui da região dos cílios inferiores para não comprometer a cobertura. Mas ele é ótimo, esse corretivo. Enfim, a NARS sempre arrasando com os produtos de pele. Eu vejo muitas pessoas elogiando também e não é à toa. Todos os produtos que eu tenho de pele da marca realmente são muito bons. Prontinho, agora o próximo produto, eu ainda tô nos cremosos, tá? Eu vim com esse contorno líquido da Charlotte Tilbury. Esse aqui, ele é o Hollywood Contour Wand e ele é na cor Fair Medium. Então, só destravar aqui. Eu acho que deve ter até resquício de produto, porque como eu usei ontem, tá vendo? Olha, tá fresquinho. Eu vou apertar só mais um pouco para também não desperdiçar, porque se vem muito produto, acaba ficando aqui nessa esponjinha. Uma coisa que eu também percebi, olha só o tanto de ar que tem dentro dessa embalagem. Eu já tô apertando aqui, olha só. Se eu dobrar, eu gosto de fazer assim também para ver quanto de produto eu tenho. Deixa eu ver se já tá saindo. Não, ó. Se eu continuar, agora ele vai começar a sair. Olha o tanto de produto, ou melhor, de espaço que só tem ar dentro dessa embalagem. E esse contorno eu não tenho há tanto tempo não, tá? Faz pouco tempo que eu comprei ele. Mas é assim, né? A gente não tem como ver. A parte de dentro não é transparente, então na hora do uso é que a gente vai perceber esse detalhe, né? Mas esse é um contorno bem bonito, ele fica bem discreto. Como o casamento era de dia, gente, 1h da tarde, eu tentei procurar não fazer uma maquiagem muito pesada. Eu escolhi tons frios. Não sei porquê, o meu vestido, ele não era um tom frio, ele era mais neutro. Ele era um tom creme, um vestido creme com uma faixa preta. E aí eu decidi fazer uma maquiagem em tom frio. Vocês vão ver os próximos produtos. Então, olha, contorno já aplicado. Eu apliquei aqui também. Para fazer um pouquinho aqui, eu tenho a testa bem pequenininha. Então, às vezes, nem precisa de contorno. Mas eu gosto de fazer um pouquinho, já que eu fiz aqui, para dar uma certa harmonia. Então, eu fiz aqui também assim, para contornar todo o rosto, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho estranho quando a gente faz um contorno só aqui e não faz aqui. Vocês concordam? Eu acho que fica estranho se você não faz esse sombreado aqui embaixo também. Mas, enfim, olha, contorno aplicado, ele é muito prático, gente. E como ontem eu justamente estava aí com pouco tempo para me arrumar, eu acabei escolhendo produtos que facilitassem também na hora da aplicação. Contorno aplicado, agora vamos para o próximo ainda cremoso, que é o blush. Então, como eu disse para vocês, eu escolhi tons mais frios e esse foi o blush líquido que eu escolhi, também da Charlotte Tilbury. Esse aqui é da linha Pillow Talk, com acabamento mate e essa cor é a cor Pillow Talk. Pillow Talk. Mas a Pillow Talk não seria um pouco mais quente? Não sei, fiquei confusa agora, mas enfim. Aqui atrás tá dizendo Pillow Talk. Eu tinha a impressão que a Pillow Talk era um tom mais neutro pro quente. Enfim. Olha, tá até ainda úmido aqui, então vou fazer já a aplicação. Olha, tá vendo?
E não é nem porque ele esteja travado. Não, ele tá travado, não tá destravado. É porque realmente acabou saindo bastante ontem. Eu vou usar o mesmo pincel, porque assim os dois produtos, olha, ficam aqui já mesclados. E esse é um blush fácil também de esfumar, que ele não tem dificuldade nenhuma, olha, não mancha. E se você achou que exagerou, você pode vir depois com a esponjinha. Eu fiz isso também, ó, aqui ficou bem mais marcado. Então, vou vir com a esponjinha, além de assentar, dar uma esfumada aqui também, para não deixar muito marcado. Ah, eu lembrei agora que eu coloquei um pouco também aqui no nariz. Não fiz muito marcado não, mas só para dar assim um beijinho de sol, né, como dizem. Olha, tá vendo? Uma coisa bem suave, bem de leve. E eu nem precisei apertar, nem destravei. Vou fechar do mesmo jeito. E prontinho, olha. Blush e contorno aplicados. Foi assim mesmo que ficou. Agora, eu já fui selando o rosto, porque eu não tinha mais nada cremoso para passar. E pra gente selar, eu escolhi esse pó aqui da One Size, porque ele dá um blur bem bonito na pele. Esse aqui é com um fundo rosa, ele é o Ultra Pink, esse é o nome do pó. E ele deixa realmente um leve rosado na pele, que pra mim não é um problema. Como eu tô fazendo uma pele mais fria também, foi por isso que eu escolhi esse pó. Então, vou colocar ele aqui. Eu só acho ele um pouco diferente dos pós que eu costumo usar, que ele vem muito granulado aqui, tá vendo? Ele não é um pó, ele é fininho, mas ele sai da embalagem como um grânulo. Eu acho bem diferente nesse sentido. A primeira vez que eu usei, eu achei que ele fosse ficar grosseiro no rosto, mas não fica não. Mas é só uma característica dele que eu percebi. Eu vou tirar só o excesso aqui do corretivo, para agora sim fazer a aplicação do pó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui na região dos olhos. Peraí que eu não peguei o suficiente. Vou pegar e apertar, que aí eu tiro o excesso. Prontinho, olha. E aí, eu já passei assim, vou fazer um baking. Eu faço assim porque eu tinha que ter certeza que a pele ela ia estar bem selada e que se eu suasse, porque tá fazendo uma temperatura aqui razoavelmente alta para os nossos padrões ingleses, então se eu suasse, eu não ia ter nenhum risco da pele derreter, até porque essas duas bases aqui, essa mistura que eu fiz, não ia deixar isso acontecer. O pó é só mais uma garantia. E é interessante que a gente tem que ficar assim, parecendo uma palhaça antes de ficar bonita, né, gente? Olha, prontinho. A pele já tá selada. E o próximo passo, então, é vir varrendo esse pó com um pincel assim, bem fofinho. E aí eu gosto de fazer assim, pegando mais um pouco do pó que ficou aqui na tampa, pra selar aqui o pescoço também. Porque aí eu não venho com a esponjinha no pescoço, que senão é muito pó nessa região. E aí, agora sim, eu venho varrendo. E é curioso que antes da gente varrer o pó, a cara fica toda rosa, né? Eu fiquei até um pouco preocupada, achando que ia dar um tom muito rosa na minha pele. Mas depois que eu tiro, ó, realmente fica mais suave. E o blur desse pó é incrível, olha só. É muito lindo. Prontinho. E agora é a hora da gente colocar um spray aqui no rosto para tirar esse aspecto de pó. E o spray que eu usei foi esse aqui, de Charlotte Tilbury. Ele é um setting spray perfeito para trazer de volta o viço para a pele e também para fazer com que a sua maquiagem dure o dia todo. Então, eu vou aplicar aqui. E agora eu vou esperar junto com vocês aqui para secar. Enquanto isso, eu vou fazer minha sobrancelha.
que aí eu não preciso ficar mexendo na pele. Antes, na verdade, eu precisava ter tirado qualquer excesso de produto da minha sobrancelha, que ontem eu fiquei com um pouquinho de excesso. E eu vou tentar fazer isso agora sem borrar minha pele. Então eu pego assim o dedo com um pedacinho de papel higiênico e aí eu passo assim de leve, que os meus pelos bem aqui na entrada dos olhos, bem no início, eles são bem densos, sabe? Então eles agarram bastante produto. Vai chegando aqui pro cantinho, vai ficando mais fino, então não pega tanto, ó. Acabou realmente absorvendo um pouco de base, corretivo. E agora tudo bem, já consegui tirar. Então, para a sobrancelha, o que que eu fiz? Eu quis fazer um preenchimento para deixar minha sobrancelha um pouco mais marcada, mais preenchida. E eu usei o nosso tradicional lápis da Benefit. Essa lapiseira se chama Good Proof Brow Pencil. O meu é na cor número 4. Sim. De um lado vem a escovinha, do outro lado é o produto. E depois eu usei esse gelzinho para poder fixar os pelos, que é o 24 Hour Brow Setter. Então, deixa eu começar então passando a escovinha, penteando os pelos, que aí eu já vou colocando, olha, no lugar. E aí depois eu já sei onde eu vou ter que vir preenchendo. Aí agora com o outro lado. Essa lapiseira eu só achei a ponta dela um pouco grossa demais, então eu tenho que vir com bastante cuidado. E aí normalmente eu faço assim, olha, eu dou um risco aqui embaixo. E depois faço riscos assim, olha, no crescimento do pelo, pra ficar bem natural. E aqui eu gosto de fazer a minha sobrancelha mais arqueada, tá vendo? Eu acho linda sobrancelha assim. Olha que diferença que já dá. Uau! Bem diferente, né? Eu acho que dá assim uma sensação de poder, não sei, segurança, confiança. É a impressão que me dá. Enquanto eu faço aqui minha sobrancelha, vamos bater um papo? Gente, eu vou contar pra vocês que eu já comprei a base e o corretivo da Mascavo. Só que eu só vou colocar minhas mãos nesses produtos quando eu chegar no Brasil em dezembro, né? Então, por enquanto eu vou ter que esperar, mas eu aproveitei, eu ia deixar pra comprar mais pra frente, eu tava até esperando pra ver se a marca ia fazer alguma promoção na Black Friday. Só que na sexta-feira eu já tava cadastrada no site, porque eu dei umas olhadinhas, fiquei ali conferindo o que que tinha no site e me cadastrei. E aí eu recebi um e-mail, uma notificação dizendo que todo o site na sexta-feira, essa sexta-feira agora que passou, ele estaria com 20% de desconto em todos os produtos. E daí eu pensei, agora é a chance, porque pode ser que lá na frente a marca coloque um desconto igual ou melhor, mas eu pensei, já tá tão perto, vou só passar a escovinha aqui de novo e dar uma esfumada, mas não ficou nada marcado não. Esse lado aqui, ó, é aqui no meio, mas o restante tá ok. Nossa, como eu gosto da sobrancelha arqueada. Olha, diferente, né? E daí eu pensei, eu acho que eu vou comprar agora porque pode ser que chegando perto de dezembro eu não encontre uma promoção tão boa quanto essa e acabe tendo que pagar o preço cheio. E também a gente não tá tão longe de dezembro, né, gente? Se for parar pra pensar, a gente já tá praticamente no meio de agosto. Que loucura, né? O ano voando. E aí eu decidi comprar. Aproveitei e comprei mais alguns pincéis, porque eu gostei bastante. Eu tenho 2 pincéis da marca e decidi comprar outros pra testar. Já vi que muitas pessoas também estão falando super bem dos pincéis, então eu acho que vai ser uma compra bacana. E aí eu só vou pegar então em dezembro, quando eu estiver no Brasil, mas já tá garantida aí minha base, meu corretivo, que eu vou gravar pra vocês assim que eu tiver chance. E agora, ok, pele já tá aqui refrescada novamente, depois de eu ter colocado aqui o setting spray. E o próximo produto foi o que eu fiz?
Eu peguei esse bronzer aqui da Dior. Essa embalagem, inclusive, ela é belíssima. Vejam só que linda essa embalagem. E esse produto tem uma certa cintilância aqui. Então, ele traz um toque de iluminado também junto com o próprio bronzer, que eu achei perfeito para poder fazer essa aplicação. Então, eu vou usar um pincel assim, ele tá um pouco sujinho, mas ele não vai trazer produto não, que eu tirei qualquer tipo de excesso. Foi até o pincel, foi ele que eu usei ontem. Então, eu vou pegar ele aqui e já vou aplicando, porque esse pincel, ele é muito sutil. Olha como ele descarrega o produto de uma forma bem suave, ao mesmo tempo pigmenta, mas não marca, tá vendo? Eu amo esse pincel da Real Techniques. Eu já falei dele aqui várias vezes, mas eu vou dizer aqui pra vocês. Esse é o número 400. Ah, e essa cor aqui que eu tô usando, desse bronzer, ele é o Natural Bronze Glow. Ah, é o 051 Peach Bronze, que ele tem um fundo meio apessegado. Talvez. É porque bronzer tem sempre esse fundinho assim, né? Mas eu acho que essas partículas de brilho aqui no meio é que fazem a diferença, tá vendo? No vídeo deve estar dando pra ver agora, olha. Fica muito bonito na pele. Deixa um toque assim acetinado, bem bonito. E apesar de eu estar fazendo uma maquiagem com um fundo mais frio, o bronzer não dá essa interferência toda. Ele, na verdade, é um toque final para dar aquela bronzeada na sua pele que fica sempre bonito, né? Prontinho, ó. Não exagerei, eu coloquei essa quantidade aqui mesmo que vocês estão vendo. Nada muito marcado, mas dei essa bronzeada aqui na minha pele, junto com o contorno que estava embaixo. E depois eu vim com o blush. E aí, é um blush que eu estava, inclusive, doida pra usar novamente. Já tinha um tempinho que eu usei. Na verdade, eu usei ele, acho que só no dia que eu comprei, quando eu vim testar aqui. Que é esse blush da Yves Saint Laurent. Ele é belíssimo, tem esse fundo aqui meio puxado pro tom de uva. Essa cor é a número 44. Eu sei que tem um nome essa cor, mas na embalagem não tem um nome, só tem um número, 44. E olha só como ele é belíssimo. Ele tem também um fundo acetinado que traz um viço para a pele bem bonito também. E aí eu vou usar o mesmo pincel. E aí eu posso vir sem medo, porque ele pigmenta na medida, nada muito exagerado, tá vendo? Olha só como é que a gente já percebe aqui a presença do produto, mas sem exageros. É lindo esse blush, gente, olha só. Muito bonito. Eu fiquei apaixonada pelo resultado da combinação desses produtos. Eu fui escolhendo assim, olhando para minha penteadeira, olhando para o meu gaveteiro de maquiagens, imaginando o resultado que eu queria e baseado nisso, foi assim que eu escolhi esses produtos. Depois vocês me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram da minha escolha. E hoje, inclusive, eu estou com essa blusa aqui, um azul marinho, lindíssimo. Eu gosto bastante dessa blusa. Eu fui à missa agora de manhã e eu já tinha me maquiado, hein, gente? Eu cheguei da missa, lavei meu rosto, tirei a maquiagem e eu falei, não, eu vou gravar novamente porque essa era a intenção pra maquiagem de ontem. Eu tinha pouco tempo, não ia dar pra gravar, mas tô aqui gravando, cumprindo com o planejado. Então, olha, ficou assim a aplicação do blush junto com o bronzer. Eu acho que ontem tava até um pouco mais suave, mas, olha, ficou assim, bem bonito, né? E essa pele, ela já tá bem iluminada, né? Então, de qualquer forma, eu vim com iluminador, mas não coloquei muito. Eu usei um iluminador que não é muito pá, né? Que traga muita partícula de brilho para também não exagerar. E aí eu vim com o nosso tradicional da MAC, o Soft and Gentle. Ele também tem esse tom assim, champanhe, que fica belíssimo para as peles frias. Aliás, para qualquer tipo de pele. Ele é um iluminador assim, bem democrático. Ele fica muito bonito em qualquer pele. E quando você faz assim, olha, um acabamento mais frio, ele é a combinação perfeita para iluminar o seu rosto, olha.
E ele constrói camadas também, mas como eu disse, eu não quero fazer nada muito iluminado. É só um toquezinho mesmo. Então, eu vou fazer só uma camada. E vou botar aqui, olha, embaixo da sobrancelha, nesse ponto aqui mais alto. É um truque que eu nunca deixo de fazer. Colocar o iluminador aqui, fica bem bonito. E é isso. Aqui foi o iluminador. Agora, o próximo produto que eu usei foi paleta de sombras. Vamos para os olhos. E também, como eu tava na correria, eu não queria uma paleta mega gigante para que facilitasse o meu trabalho. Então, procurei nas minhas mini paletas o que eu tinha de cores frias. Daí, eu encontrei essa mini paleta aqui da Natasha Denona. As sombras da Natasha Denona já tem aquela qualidade impecável para você fazer uma make quando você quer que ela dure bastante tempo, esfumam como uma nuvem. Então, achei que ela seria perfeita. Essa daqui é a Mini Love Palette e, olha, usei basicamente 3 cores aqui dessa paleta. Eu vou usar, inclusive, os mesmos pincéis que eu usei ontem. Eu peguei um pincel assim mais gordinho, mas as cerdas são um pouco mais firmes. E eu comecei com esse lilás aqui, olha. Eu comecei com ele fazendo aqui, nesse cantinho interno. Olha como pigmenta. Ele é um lilás que parecia até que ele ia ser um pouco mais suave, nem tão pigmentado, mas ele pigmenta assim. Então, eu vim colocando aqui primeiro, aplicando na minha pálpebra móvel. Tá vendo? E aí, depois, eu venho assim, olha, esfumando, esfumando, esfumando. Essa parte aqui a gente tem que ter bastante paciência para você conseguir um esfumado perfeito, tá vendo? Aproveitei e já esfumei aqui o outro olho. E a próxima sombra que eu vou usar é essa daqui, roxinha, a mais escura mesmo aqui dessa paleta. E aí, eu vim aplicando bem no cantinho externo. Só que dessa vez, eu subi um pouco mais do que normalmente eu costumo subir. E aí, eu vim, olha, fazendo esses movimentos aqui, circulares, e trazendo aqui pra dentro. E aí, quando eu venho trazendo aqui pra dentro, também venho nesse movimento aqui, olha, fazendo quase que um risquinho pra também aumentar essa dimensão aqui dessa cor, tá vendo? Já esfumei esse lado aqui também, porque como exige tempo, eu acabei desligando a câmera pra fazer esse esfumado, mas você tem que ficar aqui, olha, insistindo, 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 até você conseguir perceber que essas duas cores estão praticamente invisíveis nesse sentido quando você vai tentar identificar onde começa uma, onde termina a outra, tá vendo? E agora, sim, vamos para a sombra brilhosa. Eu usei essa daqui que ela puxa um pouco mais pro rosa. Eu, sinceramente, eu preferiria que ela fosse um pouco mais puxada pro uva, mas ela não ficou feia, não. Eu concentrei ela aqui, olha, bem no meio, não coloquei muito pro cantinho interno, não. Eu deixei ela assim, mais pro meio, e aí depois eu vim com um pincel para ajudar a esfumar e deixar essa sombra mais uniforme. Mas ela faz tipo um top coat aqui, que fica bem bonito por cima dessas outras sombras. Mas eu queria que, na verdade, ela fosse mais roxinha, não era muito a minha intenção ficar com uma sombra rosa no meio, não. Mas, ok. Era o que eu tinha pra usar, eu não queria ainda procurar outras paletas. Com certeza, eu tenho esse tom que eu tava falando, como cintilante. Mas eu não tinha tempo de ficar procurando, não. Vou ser bem sincera. Então, eu usei... Foi esse pincel que eu usei? Eu acho que foi esse outro aqui. É, esse aqui que ele tem a ponta mais flexível. Aí eu peguei um pouco mais dessa sombra rosa. E aí, olha, eu vim aqui espalhando pra tirar qualquer marcação que pudesse ter ficado, tá vendo? Olha. E a sombra já fica bem mais uniforme. Você não sabe direito onde começa o cintilante, onde que tinha a base mate, tá vendo? A base não, a sombra mate. Olha, ficou assim. E aqui, obviamente, a gente tá precisando fazer um pontinho de luz no cantinho interno.
E aqui é quando eu uso um pincel mais curtinho, com as cerdas assim mais curtas. E aí eu usei, obviamente, esse aqui, olha. É um tom de champanhe com partículas de brilho, olha. Que deram esse pontinho de luz aqui e que deixou um acabamento impecável. Olha que diferença que faz quando a gente coloca aqui esse pontinho de luz nesse canto do olho. Fica muito bonito, né? E agora eu vou só passar de novo aquele outro pincel pra gente tirar qualquer marcação. Prontinho. Então eu vou voltar com esse pincel aqui, olha, de cerdas bem largas e macias para fazer esse acabamento aqui, bem nas bordinhas, tá vendo? Na verdade, esse pincel, gente, ele é pincel de viagem. Ele é um mini, quase mini, não é tão mini, mas ele é pequenininho. Não sei porque ele tá aqui junto com os meus pincéis normais. Enfim. E depois eu fiz o acabamento aqui nos cílios inferiores. E qual foi o pincel que eu usei? Ah, já sei. Eu usei esse mesmo que eu usei para aplicar aqui em cima sombras mate. E eu apertei, olha, eu apertei assim, porque ele faz como se fosse uma vassourinha, né, para ajudar a fazer esse acabamento. Então eu peguei primeiro a sombra mais escura, essa roxinha aqui, e eu vim fazendo assim, ó, bem rente aos cílios. Olha só como é que já pigmenta e esfuma ao mesmo tempo, tá vendo? Eu nem mexo o pincel, eu tô mexendo a minha cabeça, olha. Tá vendo? O pincel tá praticamente no lugar. E depois eu faço só um acabamentozinho aqui no cantinho. Olha como é que já fica outra coisa, né? É bem prático desse jeito. E não tem como, quando você quer fazer um olho mais marcado, essa parte aqui você não pode pular. Você tem que fazer esse acabamento com uma sombra rente aos cílios inferiores para ficar mais marcadinho e dar aquele acabamento final. E aí depois, por último, eu usei mais dessa sombra lilás aqui, essa clarinha. E mais abaixo, não muito rente aos cílios, eu fiz aqui, olha, um acabamentozinho, tipo um degradê, que esse lilazinho ajuda a fazer, tá vendo? Olha, e o pincel assim, achatadinho, é o ideal para você fazer esse esfumado já na hora que você tá aplicando a sombra, olha. Você nem perde muito tempo fazendo qualquer esfumado, olha. Hoje ficou até mais rápido, mais esfumado do que ontem. Ontem eu gastei mais tempo fazendo isso aqui, confesso. Hoje foi mais rápido, olha. Bem esfumadinho. Olha. E depois eu voltei mais uma vez com o pincel que eu usei pro pontinho de luz. E eu apliquei um pouquinho mais, só aqui, pra fazer essa curvinha aqui, tá vendo? Com essa mesma sombra do ponto de luz. Nossa, os olhos hoje foram bem mais rápidos que ontem, hein? Foi bem mais rápido, sem dúvida. Isso. Então, agora, o que eu fiz em seguida? Eu aproveitei que os olhos já estavam finalizados. Ah, eu apliquei também um lápis de olho só para fazer esse acabamento aqui na linha d'água. Pera aí que eu vou pegar o lápis que eu usei. Voltei, gente. Foi esse lápis aqui da MAC que eu usei, um lápis de olho mesmo. Esse aqui é na cor Coffee. E eu usei de duas formas. Primeiro, eu apliquei aqui na linha d'água, daquele jeito que eu faço sempre aqui, usando o meu pincel de rosto para ajudar a não danificar a pele. E olha, faço assim.
Não muito forte. Eu não gosto do lápis muito marcado também não. Olha, é mais pro cantinho externo. E depois eu voltei com o mesmo pincel que eu usei para esfumar a sombra. Passei assim, olha, bem suave, para dar uma esfumada aqui nesse lápis. E com muito cuidado também para eu não colocar as cerdas desse pincel dentro do olho, porque senão o olho lacrimeja e ferrou, né? Que é tudo que a gente não quer na hora de fazer um olho marcado, uma make para casamento, ou seja lá qual seja o evento, e você ter um olho lacrimejando, né? Então foi isso. E por último, eu ainda dei um acabamentozinho aqui na parte superior, na sombra. Com esse lápis, o que que eu fiz? Eu não fiz nenhum delineado com delineador, não. Eu usei esse lápis aqui só para fazer isso aqui, gente, olha, bem pertinho dos cílios, mas também não fui até o final. E aqui eu dei uma puxadinha de leve e eu vim assim, olha, com a unha mesmo. Dá uma leve puxadinha, tá vendo? Olha, bem suave. Uma coisa bem nada, né? Pra gente também ter uma marcação aqui, uma profundidade, um esfumado, mas sem deixar o olho muito marcado. Prontinho. Bem nada, bem simples. Depois, se achar que tá um pouco marcado, vem de novo aqui com o mesmo pincel. Mas não ficou não, tá? Tranquilo. Prontinho. Olhos finalizados. E agora sim, vamos para a máscara de cílios. E a máscara que eu escolhi foi essa daqui, Fenty Beauty. Aquela máscara que todo mundo gosta. Muita gente, inclusive, elegeu essa máscara como favorita, que é a Hella Thick. Ela alonga bastante os meus cílios. E, por conta disso, ela não é uma máscara à prova d'água. Então, o que que eu fiquei com medo? Como ela alonga muito, acabar manchando aqui a minha pálpebra, a minha sombra. Então, para isso, eu apliquei primeiro a Hella Thick e depois eu vim com a Betadine Sex à prova d'água, que ela é verdinha assim, e fiz uma camada por último, só para garantir que não ia ficar fazendo nenhuma transferência e realmente não fez. Meu rosto veio intacto depois de várias horas de uso. Mas hoje eu vou aplicar só essa porque não tem necessidade de eu aplicar uma máscara à prova d'água nesse momento. É bom a gente evitar por conta do atrito na hora de remover a máscara, mas só para constar aqui para vocês que eu apliquei essa daqui também em seguida, uma camada no finalzinho, só para garantir que não ia ter nenhuma transferência, tá bom? Então eu vou aplicar agora a Hella Thick, e ela é uma máscara super fácil da gente aplicar, e a gente tem que ter, na verdade, um cuidado para não aplicar produto demais e não causar aquele efeito pata de aranha. É a única coisa que eu teria que comentar aqui com vocês a respeito dessa máscara, pelo menos comigo. Se eu aplicar demais, muitas camadas, essa máscara, infelizmente, pode trazer esse efeito pata de aranha. Então, eu tenho que ter precisão aqui na hora de aplicar nos fios, penteá-los. Ó, descarregou o produto suficiente, já não vou mais pegar mais produto na embalagem, porque senão vai ser além do necessário. E olha só, bem simples, não fiz nenhum corte aqui para vocês perceberem a facilidade para conseguir um alongamento nos cílios com a aplicação só de uma ou duas camadas dessa máscara da Fenty Beauty. Olha só, ela é belíssima. E aqui nos cílios inferiores, obviamente, né, pede máscara também. E eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Eu apliquei também uma camadinha da máscara à prova d'água para garantir que eu não ia ter transferência aqui na minha pele.
Mas, como eu falei, hoje eu não vou fazer, porque não tem necessidade. Vou aplicar só essa daqui mesmo. E agora só mais esse lado. E eu não gosto de aplicar muita máscara nos cílios inferiores, não. Pra evitar esse problema de manchar a pele, sabe? E eu gosto de dar uma limpadinha assim na pontinha do cílio e tirar qualquer excesso de máscara. Mas olha, ela é muito bonita essa máscara, né? Eu acho que o próprio pincel ajuda também a fazer esse alongamento. Mas lembrando aí desse detalhe, que pelo menos comigo, se eu pegar mais do que 2 vezes mais produto aqui nessa embalagem, eu acho que é por conta do pincel, acaba trazendo aí esse efeito de pata de aranha. Mas assim está perfeita. E agora vamos para os lábios, gente. O combo que eu fiz foi um combo que eu descobri ontem. Eu ainda não tinha usado essa combinação desse lápis com esse batom. E eu tô falando, vamos de MAC novamente. São esses 2 produtinhos da MAC. O lápis, ele é na cor Plum. E o batom, ele é da linha Maximum. Vocês estão vendo aqui, tá na caixinha. Inclusive, ele vai ser aqui um spoiler da parte 2 dos batons MAC que eu comprei. Novos batons da linha. E eu fiz um vídeo que vai ser postado em breve, mostrando para vocês essas novas cores que eu comprei, que agora fazem parte da minha coleção. E eu mantive todos eles nas embalagens originais para facilitar a identificação. Eu vou mostrar para vocês nesse próximo vídeo que está chegando. E o batom, ele é na cor Suor. Tá vendo? Que ele tem esse fundinho assim, uva, também frio, que eu achei que combinou super com essa maquiagem. Então, vou agora para o lápis, que também tem esse fundinho frio. Agora, vocês fiquem aqui comigo, tá? Que eu vou ter que me concentrar para não borrar. E eu vou fazer aqui o contorno, tanto em cima quanto embaixo, e fazendo um esfumado também para depois receber só o batom. Tô fazendo sem corte, tá, gente? É pra me facilitar também pra eu postar esse vídeo o mais rápido possível hoje pra vocês. Mas pra vocês também acompanharem como que eu faço a aplicação de um lápis labial. Essa cor aqui é lindíssima, eu fiquei apaixonada. Pronto, agora eu acho que tá na medida. Olha que linda essa cor. Nossa, combinou super com a sombra, né? Eu fiquei apaixonada. E o batom, fiquei mais apaixonada ainda. Esse combo ficou perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Então tá aqui a cor Suor. Ela é com acabamento mate e ficou super confortável nos lábios. Eu fiquei com ele até o fim do dia, até eu ter voltado pra casa. E ele super ficou na minha boca, gente. Não precisei retocar em nenhum momento. Então, bora lá aplicar o batom. Olha como ele combina com esse lápis. Belíssimo, né? E fora que esses batons da linha Maximum, eles estão com uma emoliência perfeita. Mesmo esses de acabamento mate, você fica com vontade de continuar reaplicando, reaplicando, mas chega uma hora que você tem que parar. Mas fica difícil, a gente gosta tanto de aplicar esse produto
que não dá vontade de parar. Mas vejam a facilidade, vocês viram aí, não fiz nenhum corte pra fazer o look com esse combo aqui. O lápis e batom MAC, que eu acho que ficaram perfeitos pra combinar aqui com essa make de hoje. E foi exatamente isso. Ah, faltou só mais uma coisa que eu também apliquei no final, que foi esse pó compacto aqui da Huda Beauty. Ele é da linha Glowish e ele é na cor 05 Medium. Eu gosto muito desse pó para fazer um efeito assim de pele de evento mesmo, que você queira dar um realce ainda maior na sua pele, fazendo com que ela brilhe. Não, mas não é um brilho grosso, aquele brilho que fica nítido na sua cara, que você aplicou um brilho. Olha, ele vai dar um aspecto, um viço na pele. Eu vou aplicar só desse lado e vocês me digam aí se vocês conseguem ver a diferença quando eu aplico esse pó aqui da Huda. Ele é super coringa. Eu adoro usar esse pó quando eu tô fazendo uma make mais elaborada, que eu percebo nitidamente o efeito que ele entrega. E ele é bem fininho, tá? Apesar dele ter cor, número 5, medium, mas ele não entrega muita cor, tá vendo? Ele não deixa a pele carregada, muito pesada. Olhem só, pra mim já está bem nítida a diferença aqui. Desse lado, então, com esse pó compacto, finalizador, Huda Beauty. E desse outro lado, sem o pó, só com aquele acabamento depois do spray da Charlotte Tilbury. Fica bonito também, mas aqui, sem dúvida, é um toque final que faz toda a diferença, né? Então vou aplicar agora nos dois lados, para que finalmente eu possa finalizar esse vídeo aqui com vocês. Sabe o que eu tô achando? Que hoje eu fiz mais rápido essa make. Eu acho que é porque como eu já sabia como ela ficou, o que eu precisei fazer para entregar esse resultado? Olha, ficou igualzinha a maquiagem de ontem. Foi exatamente o que eu fiz. Eu acho que foi por isso que ficou mais fácil hoje, né? Eu acabei tendo mais facilidade, vou soltar aqui o cabelo, acabei tendo mais facilidade pra entregar aí essa maquiagem. O cabelo já tá meio bagunçado, ontem ele tava mais arrumadinho, eu não fiz nada demais não, só botei um spray, ele tava um pouco mais cacheadinho, que eu tinha feito aqueles cachos naturais com aquela tiara que você dorme com ela, e botei um spray, mas agora ele tá um pouquinho bagunçado. Mas basicamente foi isso, gente. Acabei o vídeo, consegui entregar aqui pra vocês. Eu vou encerrar já já, porque assim que eu terminar aqui, já vou descarregar o que tá aqui no cartão de memória, no computador, editar rápido, só para ter início e fim e postar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa make. Me conta aqui o que vocês acharam. E aguardem que o vídeo com os batons da MAC parte 2 está chegando, tá bom? Desejo a vocês aí um excelente domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!